Cenário Entrevista no ar, mais uma edição para você aí de casa acompanhar nossos bate-papos de toda segunda-feira às 10 da noite aqui na TV Onda Digital e também no canal Cenário no YouTube. Então você tem duas opções aí para curtir o nosso programa, o nosso encontro marcado. E a conversa de hoje é com a Defensora Pública do Estado, Isabela Salles. Ela é a nossa convidada especial, mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas, pesquisadora do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia na área de Antropologia Jurídica e atua com os povos indígenas e direito socioambiental. Isabela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Priscila. É um prazer estar aqui, um prazer falar mais uma vez com a revista Cenário, com a TV Onda Digital e vai ser ótimo bater esse papo. A alegria, a felicidade de trazê-la aqui é nossa. A gente desde já agradece a sua disponibilidade, que a gente sabe que é corrido o seu tempo, mas é sempre muito bom trazer pessoas como você para bater um papo e esclarecer dúvidas que ficam, não só aqui para a gente, mas para o pessoal de casa. E eu já começo a nossa conversa, começo o programa, e não tem como ser diferente, tocando em uma das questões que está mais em evidência, né? Que é a situação do povo Yanomami, mais especificamente o povo de Yanomami de Roraima. Para começar o programa, para situar quem está assistindo, só fazer uma revisão aí, em janeiro o Ministério da Saúde divulgou que só em 2022 mais de 11 mil casos de malária foram registrados naquela região. E a gente não está falando aqui dos casos de verminose, de desnutrição, de fome, que também assola aquele povo. Lembrando que a terra Yanomami é o maior território indígena do Brasil, que aí une Roraima e Amazonas. Trazendo para o nosso contexto, saindo um pouquinho de lá, trazendo para cá, para o nosso estado, doutora, a pergunta que eu tenho para a senhora é: qual a situação dos indígenas Yanomami aqui no Amazonas? Eu sei que é uma resposta extensa, a gente vai por partes, mas de primeira, qual a situação, o que difere? Bom, primeiro é preciso contextualizar, né, Priscila? Fica à vontade. Que a terra indígena Yanomami, ela de fato se estende, né, desde o estado de Roraima até o estado do Amazonas, né? É um território que passa, inclusive, para uma parte da Venezuela, né? Um território interétnico ali. E, bom, no Amazonas, essa terra indígena ela se estende ali nos municípios de São Gabriel da Cachoeira, em menor proporção, em Barcelos e em Santa Isabel do Rio Negro, que são municípios ali da calha do Rio Negro, né? E em cada uma dessas calhas de rios, em cada um desses municípios, a situação ela é um pouco diferenciada, né? Cada grupo de Yanomami vai viver ali de uma maneira, vai ter seus sistemas relacionais, né, com aquele município, com as associações representativas do povo Yanomami também, mas de modo geral, a situação não é boa não, né? A gente tem dados levantados desde que nós chegamos, né? A Defensoria Pública se instalou na região do Alto Rio Negro em setembro de 2021. E desde então a gente já chegou lá com esse alerta ligado de que nós precisaríamos fazer algum tipo de atuação na tutela coletiva em favor dessa população especificamente, né? O Alto Rio Negro em si é um lugar desafiador, tem 23 povos indígenas, tem 16 línguas indígenas diferentes, né? Tem uma série de territorialidades específicas. Especificidades dele, né? que torna esse território, de fato, assim, muito especial e muito desafiador de trabalhar. E dentre esses tantos grupos, tem alguns que, para a gente, demandam alguma prioridade na atuação, né? Que são os grupos de recente contato, os Yanomami são um deles. Então, nós já chegamos lá com esse alerta ligado. E já em novembro de 2021, nós fizemos uma viagem para atendimento em Barcelos, né? São viagens corriqueiras que a gente faz de vez em quando, né? Para atender a itinerância ali da população. E nos deparamos com uma situação bastante assustadora até, né? De vulnerabilidade social grave, né? Famílias e vários indígenas de Yanomami bastante desassistidos. Nos dois municípios nós presenciamos. E tudo isso foi referendado, tanto pelos relatos que nós colhemos dos servidores dos cartórios, né, de que eles chegam indocumentados, junto aos servidores dos hospitais, das dificuldades de fazer o atendimento, pela falta de um intérprete, pela falta de uma estrutura de política pública que lhes dê assistência para aquele serviço funcionar minimamente, né?
E foi referendado também pelos dados que sobrevieram depois, né, de que há, de fato, um índice de internações alto proporcionalmente, né, então são tantos povos indígenas, mas o número de hospitalizações de indígenas Yanomami é maior, o que significa que eles estão passando por uma situação de saúde mais agravada. Mais crítica. Eles estão sendo levados para um atendimento de maior gravidade, com mais frequência do que o resto da população, né? Isso nos acendeu um alerta principalmente porque a maior parte dessas hospitalizações era de crianças, né? Para além dessa questão da saúde, nos chamou a atenção, né, o fato de que era muito difícil trabalhar a questão documental dessa população, porque eles vão pouco à cidade. De fato, eles não têm obrigação de ir, os serviços é que devem chegar até eles e de uma maneira culturalmente adequada, né? Saber abordar, né? É uma abordagem específica. Sim, os serviços públicos têm que se adaptar à realidade dos povos indígenas e não o contrário, né? Então, na Defensoria Pública até, inclusive, a gente tem intérpretes dentro da Defensoria, né, para dar conta ali da nossa dinâmica de atendimento, senão o trabalho não flui, né? É uma condição para a gente funcionar. A gente teve que adaptar o nosso serviço para a realidade. Então, a gente percebe que essas falhas nos serviços, né, a ausência dessa visão, um pouco, historicamente, gerou também essa situação que os Yanomami estão hoje. Os Yanomami e vários outros povos indígenas, mas os Yanomami em maior gravidade, sem dúvida. É uma sucessão de fatos que se juntaram. Perfeito. E se tornou o que a gente está acompanhando hoje. Você citou aí a situação das crianças e foi uma das coisas, um dos pontos que mais chamou a atenção de toda a população, uma questão mundial. Nos últimos 4 anos, cerca de 570 crianças Yanomamis morreram e só em 2022 foram 100 mortes. Isso dados do Ministério da Saúde, que recentemente, em janeiro mais especificamente, apontou aí. E aí eu vou tentar fazer uma contextualização aqui, que enquanto em Roraima o garimpo ilegal é uma das causas maiores que afetam essas crianças, que causa a desnutrição infantil, que assola esse povo Yanomami. Aqui no Amazonas, essas crianças, essa faixa etária, também sofre com esse tipo de problema, de desnutrição? Sofre, Priscila. Sofre e os números eles são evidentes nesse ponto, né? Infelizmente, a gente não tem números mais antigos do que no início da nossa atuação. Então, anteriores a 2021, não temos. Mas, por exemplo, existe um estudo da Fiocruz, né, que os resultados preliminares desse estudo foram divulgados em 2019 e já naquele período o pesquisador, que é médico sanitarista também, Paulo Basta, ele já indicava que só na comunidade Maturacá, mais de 80% das crianças apresentavam algum tipo de subnutrição. Isso são dados de 2019, né? É muito alto. E assim, Maturacá é uma localidade que não tem exatamente uma presença de garimpo consolidada como essas cenas estarrecedoras que nós vemos assim em Surucucu, Romoche, no Chitei, que são comunidades muito, muito afetadas pelo garimpo, né? Mas a situação das crianças, de fato, sempre nos chamou a atenção. Primeiro porque criança, em qualquer serviço público, é prioridade zero, né? As crianças, de fato, têm que ser vistas dessa maneira, porque são o futuro daquele povo, né? Digamos, a reprodução daquele modo de vida é garantido pela existência saudável das crianças. Então, nós, enquanto prestadores de serviços públicos, nós temos que garantir que esse modo de vida continue existindo. E a gente vivia, em determinados períodos, uma rotina assim, de acompanhar, muitas vezes, o hospital. É um hospital pequeno, São Gabriel da Cachoeira, né? Então, um hospital com todos os leitos ocupados, e aí já chegava informação do DICEI, que é o órgão da saúde indígena, né? De que estavam trazendo mais 2, 3 crianças. Desesperador, né? Em situação, geralmente, os quadros de desnutrição, pneumonia agravada, quadros de diarreia, né, que acabam gerando um quadro de desnutrição também. Sempre era alguma coisa associada nisso. Um outro caso saía desse tipo de patologia. Eram situações, de fato, ali, né, que não eram doenças evitáveis,
né? Mas nos chamou muita atenção e a gente vivia ali em determinados meses do ano apoiando os profissionais, os demais serviços no manejo, né, para tentar salvar o máximo de vidas possível. E hoje a gente ainda continua um pouco nessa dinâmica de trabalho. A atenção já está começando a mudar. De fato, o serviço, houve alguma melhora, né? Em razão, claro, né, de termos insistido, né, em algumas melhorias. Por exemplo, chegou um momento que nós precisamos judicializar uma demanda de aumento de profissionais pediátricos, porque nesse contexto de alta demanda, o Hospital São Gabriel tinha apenas um pediatra para atender porta de entrada de emergência e, ao mesmo tempo, acompanhar um parto, né, ali, cuidado neonato, ou procedimentos mais graves, né, porque essas crianças chegam em condições que muitas vezes precisam ser entubadas, ou muitas vezes demandam um tipo de alimentação específica para quadros de desnutrição, de subnutrição, que às vezes não tem em São Gabriel da Cachoeira, não tem em Santa Isabel, não tem em Barcelos. E aí precisa remover essas crianças para Manaus, necessariamente. Então, isso muito gera... mais complicado, é mais delicado por conta da situação delas, né? Sem dúvida. E nem sempre o serviço funciona. Então, nós começamos a observar também que nem sempre os casos eram removidos a tempo. Havia um prejuízo para o paciente. E, claro, né, a equipe ali maneja o paciente da maneira que dá, dentro das limitações estruturais que nós sabemos que existem, né? Muito se tem mudado, claro, no interior, outras cidades têm recebido instalações de UTI, né? Até de UTI neonatal. É excelente isso, né? É muito necessário. Isso já vem gerando, eu acho que, uma mudança na qualidade um trabalho do de atendimento. formiguinha, praticamente, Sim, né? mas isso ainda não existe nessa calha de rio. E eu considero extremamente necessário que sejam feitos investimentos nessa estrutura de saúde, porque já é uma estrutura muito, muito pressionada há muito tempo. E com essa desestruturação da saúde básica, né, a principal questão do Yanomami hoje é a saúde. Né? Tem outros problemas, mas a saúde é o principal hoje. Né? A saúde e a segurança alimentar. Então, a gente observa que esse serviço de saúde básico, né, atenção básica, que é prestado pela Secretaria de Saúde Indígena, vinculada ao Ministério da Saúde, passou por uma desestrutura ao longo dos anos, muito até perigosa, porque muitos postos foram fechados em razão dessa desestruturação. Né? Então, a gente tem hoje localidades ali no município de Barcelos, na calha do Rio Padauiri, do Rio Demine, que já são próximas de Roraima, próximas da Venezuela, que estão sem visita da saúde indígena há 3 a 2 anos. Né? Algumas comunidades optaram por não receber mais equipes no período da pandemia, e aí arrefeceu, né, a pandemia, e o serviço não voltou a ser implantado, porque os postos de saúde se desestruturaram, né? Foram ali ficando, perdendo a sua qualidade, de modo que não foi mais possível funcionar, e tem comunidades hoje que estão com pessoas, eu digo, não só crianças, pessoas, uma família inteira em situação de desnutrição. Né? E falo isso com propriedade porque nós passamos o ano inteiro recebendo imagens, fotos no nosso celular dos profissionais que, assim, um ato de desespero até, buscam ajuda, buscam atendimento para aquela localidade, né? Meu Deus, que preocupante, doutora. Eu sigo aqui com a senhora já saindo um pouco do âmbito de saúde, que é fundamental, como você falou, mas vamos agora perpassar pelo lado educacional. Em relação à educação das crianças e adolescentes, não esqueçamos deles, dos Yanomamis, há diversas denúncias sobre o problema dessa educação para com os indígenas. Essa semana mesmo houve aí apresentaram uma denúncia relacionada à educação Yanomami em Barcelos. A senhora tem conhecimento disso? E, na sua leitura, como melhorar essa questão nestes municípios, nessas localidades, que a senhora citou ainda há pouco? Bom, a educação também é um desafio, né? Assim como a saúde. São os serviços básicos dos básicos que tinham que funcionar de uma forma muito redonda.
né? E a engrenagem não vai, né? Nunca não vai. Flui. Não flui. E é um desafio também para os gestores. Não, temos que admitir, os gestores também têm esse desafio, porque é difícil fazer uma educação diferenciada. E os povos indígenas, eles têm direito a uma educação diferenciada. É bom ressaltar isso. O que é uma educação diferenciada? No mínimo, aquela que tem um profissional falante da língua, né? Muitas vezes a comunidade pode escolher quem que é o professor, o gestor, né? Atende a um calendário sazonal, ou seja, tem o período da cheia, da seca, né? Tem o período da festa, tem até um modelo, um cronograma de trabalho diferente. Então, não é só aprender a fala, né? Aprende também ali, tem uma transmissão da tradição oral, né? Então, aquela criança, aquele adolescente, ele vai continuar inserido naquele modo de vida por meio da educação, né? Até a própria língua, a língua é o que mantém, né, a cultura viva, né? Isso quem ensina é o Gerson Baniwa, doutor lá da nossa região. E tudo isso só é possível por meio da educação. Mas aí veja, por outro lado, né, o FNDE, fique à vontade. O Ministério da Educação, as nossas leis mesmo, elas são, toda a normativa da educação, ela é orientada para que se contrate um professor por meio de concurso público, que tenha formação em licenciatura indígena, que tem um curso superior, todas as burocracias e os trâmites. Vários requisitos que muitas vezes não vão ser atendidos por ninguém naquela comunidade. E aí acontece bastante, né, de professores, os NAPO, né, os brancos, serem inseridos nas comunidades, muitas vezes não são nem falantes, às vezes uma pessoa que não tem nenhuma relação com aquela comunidade, vai ser realmente jogado ali para exercer aquele papel. Não flui. Dificulta até. Dificulta, né? Por vezes não funciona e é ruim para todo mundo, né? Então, já se avançou muito nessa discussão. Claro que nos últimos anos não houve muito espaço para esse debate, né, no último governo, mas essas contratações, elas são orientadas por essas normativas que vêm principalmente do Ministério da Educação. E aí isso gera uma série de dificuldades, que é como que está acontecendo em Barcelos, né? E aí tenta-se resolver essa questão dos requisitos por meio dos programas de formação dos professores. Então, a UFAM tem um programa de licenciatura, de formação de professores. O Estado do Amazonas tem o projeto Piraiauara, que também é um projeto de formação de professores excelente, mas não alcança a demanda, né? Muita demanda, né? Então, são vários territórios querendo, né, aquele serviço. Então, não atende todo mundo. E muitas vezes tem uma descontinuidade, né? Principalmente na UFAM, que são recursos que dependem do governo federal para serem descentralizados. Então, cria-se ali, muitas vezes, um espaço de descontinuidade. Então, tem várias turmas de professores que está faltando, às vezes, só uma matéria, só um módulo, e não conseguem se formar, e aquilo vai sendo adiado, procrastinado cada vez mais por falta de orçamento. Então, a situação que está acontecendo em Barcelos passa um pouco por todas essas dificuldades. Tá certo. Olha, você acompanha aqui com a gente um bate-papo com a defensora pública Isabela Salles, conversando aqui conosco, esclarecendo as nossas dúvidas das questões indígenas, e você vai saber muito mais daqui a pouquinho. No segundo bloco a gente volta já já. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje queremos agradecer você, que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recortes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais.
A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem: povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. Cenário Entrevista de volta, e como sempre eu volto ao segundo bloco fazendo o nosso merchan, porque a gente não é bobo nem nada, e aqui eu quero te indicar a nossa versão impressa da revista Cenário, a menina dos olhos aqui da Rede Cenário, da Agência Amazônia. Você pode garantir a sua nas bancas da cidade ou fazer a sua assinatura mensal, vai chegar aí no conforto do seu lar ou do seu trabalho, onde você decidir recebê-la. Então, essas aqui são algumas das nossas edições, essa é a mais recente, Terrorismo Brasil, quem banca os golpistas, e você pode adquirir. Lembrando que tem matérias especiais que só saem, que só são publicadas aqui na revista impressa ou edição física, como você queira chamar. Então, você não vai encontrar no site, porque aqui tem produtos, matérias, publicações e fotos especiais para você se informar melhor. Mas não é só nós, não somos só nós que temos revistas também para falar. A doutora Isabela Salles também tem a revista dela, da Defensoria. Eu gostaria que você apresentasse para quem está nos assistindo, doutora. Exatamente, né? Aproveito o merchan também para apresentar que está disponível no nosso site da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a revista Defender. É uma revista semestral, é produzida pela nossa Diretoria de Comunicação, e essa edição ela é bem especial, né? Traz aqui como matéria de destaque a nossa ação Justiça Sem Fronteiras, que foi realizada, né, lá na comunidade de Maturacá, na terra indígena Yanomami. Nós fizemos no ano passado, em setembro, um mutirão de atendimento muito especial e está disponível para quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, ver as imagens. Ela é bem bonita, pode abrir, pode folhear. Eu acho que as nossas câmeras conseguem pegar uma foto aí das ações de vocês. Olha, a qualidade é muito boa, fotos lindas. Eu estava folheando antes da gente começar a entrevista. Doutora, essa revista é feita pela própria equipe da Defensoria, né? A equipe de comunicação? É produzida pela nossa Diretoria de Comunicação, nossos assessores de comunicação muito competentes, que inclusive são os autores das fotos, né? Essas fotos foram feitas lá na comunidade Maturacá, né? Essa foto aqui tem uma história especial, você estava falando, né? Essa foto aqui foi um dia interessante, eles estavam se preparando para uma festa, né, a festa dos caçadores, é uma festa que acontece periodicamente, e as mulheres estavam se preparando para no dia seguinte receberem os caçadores, né, com festa, e elas ficavam ensaiando músicas. E nesta noite, eu e a doutora Daniele Fernandes, né, que hoje é defensora lá em Maués, tivemos que ensaiar algumas canções. E as NACA, né, as mulheres só liberaram a gente quando a gente aprendeu algumas músicas em Yanomami. E aprendeu? Aprendi. Essa é de vocês. Obrigada. Aqui está a revista Defender, a Justiça Sem Fronteira. Tem também em PDF para quem quer acessar? Está disponível para leitura no site. Então tá aí, ó, não tem desculpa. Eu tenho a versão física, mas você pode ver a versão em PDF. Muito obrigada. A revista realmente é muito bonita, não deixa nada a desejar. As revistas comerciais que a gente conhece, como a revista Cenário. Bem, divulgação feita, jabá feito, doutora, muito merecidamente. Eu tenho uma pergunta aqui para você, que foi um pedido, uma pergunta externa. A gente vai a público, a gente vai nas ruas, ou a gente diz qual é o tema da semana, e se as pessoas têm alguma pergunta para fazer. E surgiu uma aqui muito interessante, por sinal, que inclusive virou notícia. O senador por Roraima, Messias de Jesus, do Republicanos, defendeu no último dia 8, em sessão no Senado, que
que os garimpeiros que atuam na terra indígena, né, Yanomami, lá em Roraima, abre aspas, não são bandidos, fecha aspas. Sei que a senhora é defensora pública, a sua leitura é diferenciada, mas eu gostaria que a senhora comentasse, se possível, qual o agravamento que a lei permite para quem é pego cometendo crime ambiental e se na sua leitura essas pessoas que estão ali no garimpo e que até nas mídias são tratadas como criminosas, elas são criminosas? É errado chamá-los de criminosos? Qual é a sua leitura diante dessa aspas, que foi até bem polêmica, do senador Messias de Jesus? Bom, Priscila, o crime de garimpo, né, da forma como conhecemos, assim, de uma forma bastante leiga, ele pode configurar, na verdade, alguns tipos penais, que são alguns crimes que estão escritos lá no Código Penal. Então, por exemplo, tem o crime de poluição, né, poluição dentro de terra indígena, tem um agravante, né, já é outra pena que está prevista na Lei de Crimes Ambientais. Existe também o crime de apropriação de recursos minerais da União, né? Nós sabemos pela nossa legislação, todos os recursos do subsolo pertencem à União. Então, se alguém quer tirar um seixo, né, uma areia, precisa, em tese, pedir autorização de lavra, né? Ou então uma autorização para estudo, se são recursos minerais que dependem de um beneficiamento, o processo já vai ser um pouquinho mais complicado, mas necessariamente precisa de uma autorização da Agência Nacional de Mineração ou do IPAAM, né, dentro do licenciamento ambiental, essa atividade vai ter que ser autorizada. Quando não é autorizado, acontece esse delito, né, que existe lá uma lei específica que diz que, olha, se a pessoa se apropriar, né, desse recurso mineral sem autorização, isso em si configura um crime, né, a despeito de outros crimes, como organização criminosa. Mas, para que se configure a responsabilidade de uma pessoa física, ou de uma pessoa jurídica, que as empresas também podem ser responsabilizadas por crime ambiental, né, é preciso que haja uma cadeia probatória. Então, tem que ter provas de que aquele recurso mineral, aquele ouro, saiu de determinado lugar, que fulano de tal ou que tal empresa foi a responsável, né, seja pela extração, pelo beneficiamento, enfim, tem que aparecer em algum momento dessa cadeia probatória. E isso é muito difícil de se comprovar, né, porque existe hoje em dia um processo que se chama esquentamento de ouro. É um tipo de fraude, né, uma forma de fraudar a origem do ouro. Então, no papel está autorizado que a lavra é no tal lugar, coordenadas tais, um lugar, ok, não é terra indígena, a lavra está certo. Mas na prática, aquele produto que em tese saiu daquele lugar, na prática saiu de dentro da terra indígena Yanomami, da terra indígena Kayapó, lá da terra indígena Munduruku, isso tem acontecido muito. Mas tem instituições que estão trabalhando de uma forma assim, bastante competente, que tem muita expertise nesse processo investigativo, né? A Polícia Federal, o IBAMA, o Ministério Público Federal, estão trabalhando bastante para fazer exatamente essa identificação. A gente tem que também levar em consideração, Priscila, fica à vontade, que a figura do garimpeiro, como nós a conhecemos hoje, ela, de fato, é uma figura bastante estigmatizada. E é uma figura que mudou muito, né? O garimpeiro lá dos anos 80... Não é o mesmo do garimpeiro que a gente conhece hoje. Das normas ambientais dos anos 80, que eram muito frágeis, né? A gente vivia ali também um período de outra tecnologia. Então, o garimpeiro dos anos 80 e 90, hoje ele é o garimpeiro pobre que, de fato, é a ponta da cadeia. E, ao fim e ao cabo, ele vai ser um assistido da defensoria, provavelmente. Provavelmente. Porque ele vai ser uma pessoa ali na cadeia da exploração, né? Mas o garimpo, ele também mudou de figura. Ele mudou a sua dimensão, a sua capacidade poluidora mudou também, porque a tecnologia é outra. Então, hoje, nós temos dragas, né, que é muito mais invasivo, né, doutora? Muito invasivas e, assim, equipamentos que custam 100 mil reais, 500 mil reais, né? Tem balsa que custa 100 mil reais. Então, certamente, aquele garimpeiro que está ali na ponta do esquema, que é a pessoa que, nesse momento, está
muito possivelmente sem ter como sair, né, lá da terra indígena Yanomami, ele não é o dono da draga, ele não é o dono do helicóptero. Ele é a ponta menor, mais fraca de todo um Com contexto, certeza, né? ele é a ponta. Ele é uma pessoa que, sem dúvida, precisa também ser acolhida pela política pública do Estado, né? Porque se aquela pessoa tivesse acesso à educação, ao emprego formal, né, a melhores condições de vida mesmo, certamente ele não iria recair naquele tipo de atividade. E o pior é que, geralmente, quando o garimpeiro vai para o garimpo, né, ele leva consigo toda a sua família. O pior. Então, a gente tem gerações afetadas, né, por essa atividade ilegal e nociva. Não só para o lado dos indígenas, para quem está na ponta também. Então, é preciso pensar as duas coisas, senão a gente vai ter, de fato, uma repetição, como já aconteceu nos anos 90, né? A terra indígena Yanomami já sofreu uma operação de desintrusão. Então, houve uma grande operação, até com modus operandi similar ao que está acontecendo agora, de bloqueio do espaço aéreo, né? Então, era o IBAMA, a Polícia Federal, que ia resgatar os garimpeiros na época, tal qual a gente está vendo agora, né? Deu certo, mas o que aconteceu foi que boa parte dessa estrutura migrou para outras áreas, como, por exemplo, o Pico da Neblina. Então, os Yanomami do Amazonas já estão bastante preocupados, atentos, já estão pedindo providências, né, das instituições, aí da Polícia Federal, do IBAMA, para que isso não se repita. Mas eu insisto que a gente tem que mudar essa lente da figura do garimpeiro, esse garimpeiro que está lá com a bateia, né? Até a bateia é algo que já não se usa hoje. E que ainda é muito utilizado nas fotos de ilustração e tal. Sim, né? mas é um equipamento... Praticamente um instrumento em desuso. Inclusive, recentemente, né, veio a público o valor que foi movimentado pelas empresas só de aeronave, né, só as empresas que operavam as aeronaves que abasteciam o garimpo, porque não é só o transporte de pessoas, tem mantimentos, combustível, né, tem equipamentos, então é um fluxo intenso, né, e essas empresas lucraram aí milhões e milhões de reais, né, muita gente fez patrimônio em cima dessas ilegalidades, sem botar a mão na areia. Sem estar lá sem no foco, sequer pisar, né? Em loco. no local. Tá certo. Então é uma cadeia, né, que de fato precisa ser mapeada, e a responsabilidade de cada pessoa, cada empresa, às vezes, dessa cadeia, ela vai gerar ali uma responsabilização diferente. Então, dizer que os garimpeiros são criminosos é um pouco inadequado, eu diria. Tá aí, a leitura da defensora pública Isabela Salles. Isabela, eu volto a insistir um pouco nas questões indígenas e na política pública que você citou no primeiro bloco muito bem, mas é preciso passar por ela de novo. Você diria que as políticas públicas atuais são falhas no que diz respeito a uma assistência mais efetiva aos povos indígenas? Eu não falo só dos Yanomamis, não. Eu falo dos povos como um todo. Os Kayapós também vivem muita essa situação de situação crítica mesmo dos povos deles. E aí a gente tem essa assistência pública, essa política pública, mas ela é efetiva? Ou a gente pode dizer que, na verdade, nem é tão assim uma política pública para os indígenas, tendo em vista que muda de governo, às vezes pode ser uma coisa residual, descontínua. Qual é a sua leitura? Bom, a desestruturação, né, da política indigenista é algo que vem já de algum tempo, né? Desde os últimos governos, né, da Dilma, inclusive, a gente já observava um recrudescimento do orçamento da FUNAI absurdo, né? Chegando ao ponto de que 50% do quadro da FUNAI estava apto a se aposentar no ano seguinte e não tinha concurso, né, para repor as vagas. Então, à época, ainda bem que o pessoal da FUNAI geralmente tem muita gente apaixonada pela causa. Tem que ter paixão também, né? Porque é um trabalho desafiador, né? E continuam trabalhando até a aposentadoria compulsória, eles ficam lá. Mas, assim, eu cito a FUNAI porque a FUNAI, o caminho que a FUNAI traçou de desestruturação é o caminho que provavelmente a CESAI iria repetir esse caminho de desestruturação, né? Ainda bem que com essa mudança de governo já estamos vendo mudanças, né? Mas, de modo geral, no estado do Amazonas especialmente, existem muitas e muitas falhas em toda a política indigenista, né? Nós somos levados um pouco a acreditar que só quem
trabalha com indígena, a responsabilidade do indígena é FUNAI e DICEI. E não, né? Para começar que os indígenas, eles têm essa identidade étnica, se chamam, se auto-identificam dessa maneira, mas antes de tudo eles são cidadãos, né? Muitas vezes votantes, mas votantes ou não, eles têm que acessar políticas públicas. E essas políticas públicas, elas são distribuídas, né? Cada entidade, cada ente do Estado vai fazer ali, desempenhar um papel. Então, a educação escolar são os municípios que gerenciam, né? A saúde básica, de fato, é a CESAI, mas a média complexidade é o Estado, né? Então, são, digamos, camadas que se comunicam, né? Não só isso, a segurança territorial. Então, a segurança dos territórios, a gente sabe que hoje o sul do Amazonas, por exemplo, vive ainda um cenário assim apocalíptico de aumento do desmatamento, né? Nós já perdemos áreas de castanhais que são assim, que eram até consideradas assim raras, né, na região de Boca do Acre, na Resex Arapixi, que são atos irreversíveis, né, que não tem como reverter um dano ambiental daquela dimensão. Dessa proporção, né? Claro que o garimpo ele choca, né? As imagens do garimpo, você vê aquele rio amarelo, aquele desmatamento que em pouco tempo avança e a gente tem ali um prejuízo de uma geração, 2 gerações pelo menos, assusta. Mas tem uma série de outras coisas acontecendo, de danos socioambientais, acontecendo no estado inteiro, né? O aumento do desmatamento, a própria desassistência, né, na segurança dos territórios, ela expõe as comunidades e os territórios a uma insegurança. Por exemplo, no Rio Solimões, está sendo recorrente que comunidades sofram ataques de piratas. Sim. Muitas vezes, situações associadas a conflitos de alguns recursos naturais, castanha, pirarucu, que são ricos naquela região. Isso tem acontecido com frequência, né? E as populações ficam desassistidas, né? Existe também uma falta, né, que, por exemplo, as polícias conversem para ver quem que vai atuar nos territórios. Uma melhor integração entre elas? Uma melhor não, uma integração, porque não existe atuação, né? Muitas vezes, e eu já me deparei com documentos nesse sentido, de a polícia militar, né, o Estado dizendo, não, é terra indígena, não sou eu que atuo lá, é a Polícia Federal. Ah, sim. A Polícia Federal, por sua vez, diz, não, eu não faço segurança ostensiva, quem tem que fazer é a Polícia Militar. Aí o ICMBio diz, não é unidade de conservação federal, eu não vou me meter. O IBAMA diz, não é área federal também, eu não tenho por que estar lá. E também não, o IBAMA não tem uma atribuição de poder de polícia no sentido de algo para além de um auto de infração, de uma apreensão, né? Não pode prender a pessoa, né? Então, precisaria que as forças de segurança pública criassem, junto com as comunidades, isso é fundamental, junto com as comunidades que conhecem os seus territórios, que conhecem as suas necessidades, que criassem ali um modelo, né, que funcionasse para garantir que esses modos de vida, né, e aí eu me refiro principalmente às comunidades extrativistas, né, as comunidades tradicionais que também vivem de um modo diferente da sociedade envolvente, da nossa vida da cidade, e que também é diferente dos povos indígenas, né, para que esse modo de vida ele continue existindo, né? Então, são várias políticas públicas, são várias instituições, né, vários órgãos que precisam se comunicar, né? Mas necessariamente isso parte da noção de que índio não é assunto só da FUNAI, é assunto de toda a burocracia do Estado. Tá certo. Eu gostaria agora, a senhora recentemente deu uma entrevista para o programa Boa Noite Amazônia, né? E eu lembro que, acho que foi a Paula Litaif que falou sobre a subnotificação de dados, né? E você complementou a fala dela. É que se a gente tem um número estimado de Yanomamis que estão em situação de vulnerabilidade aqui do Amazonas, a Defensoria consegue ter um número estimado, conseguiu fazer essa conta? A gente tem essa subnotificação? Há esse apagão? Há esse apagão de dados, ele é grave e ele é resultado dessa desestrutura, né? Os serviços foram se desestruturando, então em algumas localidades as equipes de saúde deixaram de entrar, né?
Em alguns locais, os indígenas começaram a criar uma resistência com as remoções, ou seja, não querem mais ir para o hospital, preferem fazer o tratamento com pajé, preferem sofrer o agravo na comunidade do que serem removidos. Tem muita recusa, principalmente em Santa Isabel e Barcelos, né? E aí eu volto naquele ponto. Imaginei que a recusa maior fosse em São Gabriel, mas é em Santa Isabel e em Barcelos. Eu volto no ponto de que os serviços é que têm que se adequar, né? Isso também é sintomático dessa necessidade, né? A gente criar adequações para os nossos serviços. Mas isso gera uma subnotificação, porque a gente nunca vai ter números exatos, né? Os hospitais fazem ali seus registros, o DICEI tem os seus registros também, e esses números eles não batem, né? Por exemplo, em São Gabriel da Cachoeira, os dados do hospital local, que atende média complexidade, ele dá ali um número de internações de crianças Yanomami, mais ou menos ali perto dos 40%. É bastante alto, considerando o tanto de povos indígenas que nós temos. Já em Santa Isabel e Barcelos, a gente vai ter um número mais ou menos em 30%, próximo de 30%, exatamente porque há essa recusa, né? E muitas comunidades estão sem o serviço de remoção de urgência. Então, sequer contam com esses serviços, né? Sequer podem acessar esse serviço. Agora, a subnotificação, ela existe e ela só será vencida quando esses serviços voltarem a funcionar. Certo. Nós estamos indo para o terceiro bloco, mas fica aí, um comercial é rápido e a gente já volta com mais essa conversa super interessante com a defensora Isabela Salles. É já. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recordes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. De volta com o terceiro e último bloco do Cenário Entrevista, e eu volto já pedindo para você conhecer as nossas redes sociais. Já conhece? Já conhece mesmo? Então indica aí para um amigo seu, para um familiar. Siga nossas redes sociais no Instagram e também conheça o nosso canal no YouTube, a TV Cenário, canal Cenário no YouTube. Lá tem vários episódios, não só do programa Cenário Entrevista, mas também do Diversidade e matérias especiais publicadas aqui pela revista Cenarium. Doutora, vamos continuar aqui o nosso bate-papo, muito bom tê-la aqui, reforço novamente. Você atua num município mais indígena do Brasil, né, que é São Gabriel da Cachoeira. Eu gostaria de lhe perguntar como é que tá lá agora. Agora, o nosso terceiro bloco geralmente é essa coisa mais pessoal. Qual é a sensação de deixar tudo aqui em Manaus, ir para São Gabriel e atuar no que você tem paixão? Eu sou suspeita para falar porque eu amo São Gabriel.
principalmente porque é uma cidade que, apesar dos desafios, Sim. tem uma beleza deslumbrante, de fato, enche os olhos, enche o coração. É um lugar onde se aprende muito, né? E a gente vive assim dentro da interculturalidade, né? Com um monte de gente diferente. As minhas estagiárias são todas indígenas. Ai, que legal! Né? Nossos colegas de trabalho são da região, são todos da cidade, então a troca é muito grande, né? E tem toda assim, a beleza natural do lugar, realmente é um fator determinante, né, para a gente se fixar lá e a gente gostar tanto de São Gabriel. Falo não só por mim, né? Minhas colegas também compartilham. Quantas pessoas da defensoria, dessa equipe que você está lá agora, são quantas pessoas que estão nesse momento atuando ali para que tudo flua? Bom, são 2 defensoras, eu e a doutora Daniela Mascarenhas, e temos mais 10 pessoas, né, da nossa equipe que fazem toda a magia acontecer. Maravilha, então um abraço para todas elas que, assim como você, fazem tudo fluir e é um trabalho super importante. Conta um pouco pra gente como é que foi essa tua caminhada até chegar na defensoria, esse encontro que está sendo um trabalho tão relevante para o nosso estado. Conta pra gente, compartilha sei que deve ser uma longa história, mas dá pra resumir aí. Eu tenho essa cara assim, mas engana um pouco, né? Eu trabalho há 10 anos com povos indígenas, comecei cedo, né, nessa trincheira, né? Então, tenho 10 anos de trabalho com assessoria jurídica de povos indígenas. Eu depois formei na Universidade do Estado, onde fiz meu mestrado em Direito Ambiental também. E trabalhei por 8 anos e meio no Ministério Público Federal, né, na assessoria jurídica com povos indígenas e comunidades tradicionais, né? Então, eu andei bastante no interior, conheci muitas lideranças, conheci muita gente, né? Não deu para tomar banho de rio porque sempre era muito corrido o serviço, né? Mas foi um período de grande crescimento, assim, para mim, de uma experiência assim fantástica, realmente que me trouxe até esse lugar que eu digo que é o lugar de todos os inconformados do direito, que é a Defensoria Pública, né? A gente chama que é o grande reduto dos inconformados do sistema, né? Todos aqueles que não compactuam, né, com o sistema que está posto, né? Acabam vindo para a Defensoria, né, para se juntar a outros inconformados. E aí, antes de ir para São Gabriel, eu atuei em Tefé, né, no polo do Médio Solimões, né, foi minha primeira experiência, foi também excelente e intensa. E há 1 ano e meio estou lá em São Gabriel da Cachoeira, né, junto com essa equipe singular, uma equipe muito especial. E a gente atua lá em São Gabriel, Santa Isabel e Barcelos e pretendemos ainda desenvolver um tempo de trabalho legal por lá. E que assim seja um trabalho magnífico como vocês têm feito. Mas esse teu encontro com as questões indígenas, foi esse teu olhar diferenciado, essa tua dedicação aos povos tradicionais, vem desde pequena? Como que surgiu esse start de que era essa trincheira, era esse caminho que você queria percorrer no âmbito profissional? Bom, a minha família tem algumas pessoas que já tinham um trabalho com movimento social, com indígenas na cidade, então eu tinha alguma proximidade, né? E na faculdade, né, eu fiz Direito na UEA, e a UEA tem um maravilhoso sistema de cotas, onde tem uma representatividade para alunos indígenas. E isso foi fundamental também para, assim, determinar minhas escolhas, porque eu conheci muita gente valorosa, né? Conheci muita gente especial, né, dentro do sistema de cotas, meus colegas, né, que hoje estão aí, como, por exemplo, a doutora Cristiane Baré, que está à frente aí da assessoria jurídica da COIAB, né? Então, essa troca já começou ali, né, essa admiração um pouco. Depois eu, no mestrado, comecei a atuar de forma mais próxima, né, fora do MPF, também no mestrado, por meio do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, né? Um projeto cuja ideia, em síntese, né, consiste em a gente colocar nos mapas oficiais a visão das comunidades. Então, as comunidades, elas recebem ali uma formação, né, aprendem a manusear o GPS, debatem seus problemas, debatem as coisas que são importantes, né, para as suas questões, e eles mesmos vão construir ali um mapa de cartografia social. E esse mapa parece uma coisa simples, mas muitas vezes ele é
uma grande prova no processo judicial para demonstrar, por exemplo, que aquela comunidade já estava ali desde tal período, ou que tal lugar é uma zona de conflito, né? Então, para esse trabalho acontecer, a gente tem que desenvolver uma relação com as comunidades. Isso também me fez ir bastante para o interior, né? Eu queria ter tido mais tempo de fazer mais mapas, ainda pretendo fazer mapas, né? O projeto tem atuação em outros locais também, no Maranhão, tem colegas fora do Brasil, no Quênia, né? Em Los Angeles, no México, mas eu queria ter tido a oportunidade de andar mais ainda, fazer mais mapas, quem sabe, né? Vem aí. Mas vem um pouco dessa trajetória, assim, é desafiador, né? Mas quando a gente gosta de problema, é movido pelos desafios, né? Eu até saiu, assim, uma escolha minha, né? Um dos critérios de escolha para ir para São Gabriel da Cachoeira foi que eu não queria mais ir para o sul do Amazonas, porque eu entendi que tá cheio de problema fundiário, já estou cansada de trabalhar com essa questão muito complexa. Acho que eu vou para São Gabriel, que deve ser mais tranquilo. Não foi exatamente, né, o que eu encontrei, mas está sendo muito bom. Tem sido compensador, recompensante, ver que o trabalho está fluindo, ver que o trabalho de vocês, de certa forma, na verdade, diretamente influencia até em salvar vidas. O que você sente quando você olha, que você tem uma missão e que você conclui aquela missão e você senta e fala, poxa, conseguimos. Qual é a tua sensação? É gratificante, né? A gente costuma dizer assim que nós temos numa semana, né, 9 notícias ruins e uma boa, né? Esse é o nosso índice, mas aquela notícia boa, geralmente, ela compensa todas as amarguras daquela semana, e as semanas têm sido de muito trabalho, muito pesadas, né, até. E quando vem uma notícia boa, geralmente é assim, conseguimos uma remoção aérea, conseguimos salvar aquela criancinha, conseguimos mandar uma equipe para atender tal lugar, né? Tirar a certidão de nascimento de uma pessoa. Pequenas vitórias, pouco, né? Parece pouco, mas isso de você ser um instrumento, né, de acesso a políticas públicas, sim, de fato a gente se sente mudando vidas, né? Longe de mim me alçar ao papel de a pessoa que veio aqui salvar essas pessoas. Mas o teu trabalho permite que essa possibilidade aconteça, né? Na prática, sim, mas a gente não pode deixar essa ideia nos nortear, né? Nós somos servidores públicos, somos muito bem remunerados, temos privilégios para trabalhar dentro do possível e devolver para a sociedade exatamente esse resultado, né? Mas o trabalho está só começando, a gente entende dessa maneira, tem muita coisa para fazer ainda. Eu imagino que, como você falou, vocês tenham se deparado com situações extremamente fortes, situações extremamente delicadas. Eu imagino que vocês tenham também que ter um preparo, um amparo emocional, psicológico. Tem alguma situação, você não precisa expor, mas tem alguma situação que você se deparou, sua equipe, que vocês ficaram abalados, que no momento a Isabela, defensora, não conseguiu segurar a onda e a Isabela, a pessoa mesmo, nossa, desabou. Teve algum ou tem que segurar a onda ali no momento? Bom, a gente tem que segurar, né? Muitas vezes se segurar para amparar quem está com a gente. Quem está precisando de amparo, né? Então, já teve uma situação, nesse período de muitas hospitalizações de crianças, a gente ia bastante ao hospital para acompanhar o cumprimento de algumas decisões judiciais. E em determinado momento eu estava em outro compromisso, pedi que minha colega, né, nossa analista, fosse ver como é que estava. E alcancei ela depois, ela assim muito preocupada, muito nervosa, né, porque tinha ali uma criancinha na sala de parada numa situação muito delicada. E enquanto nós estávamos ali naquela situação tensa, né, já com a equipe tensa e mais a gente ali para fiscalizar, né, tentando ganhar alguma empatia, dizer que a gente estava ali para ajudar, aquela criança caiu a saturação, descompensou e logo em seguida ela veio a óbito. Eu que já estava indo e vindo no hospital todo dia, praticamente, me marcou muito, mas a minha colega ficou abaladíssima, né? Porque era a primeira vez que ela se deparava com aquilo, né? E a gente fica reflexiva, assim, porque nós não somos da área da saúde,
né? Não estamos acostumados a ver uma criança virar óbito. Então, isso foi um fato que nos marcou bastante. Mas esse fato, inclusive, ele foi determinante para que depois nós obtivéssemos uma decisão favorável na justiça. Então, certamente aquela criança salvou muitas outras. Olha que interessante, que forte. Tem homenagem para você. Tem colegas aí que lhe admiram e que querem dar uma palavrinha para você. Então eu peço que você olhe para aquela câmera ali, que nós vamos assistir junto. Quem é essa pessoa que quer falar contigo? Vamos assistir? Vamos. Então vamos lá. A doutora Isabela Salles, ela estabeleceu um novo marco de atuação dentro da Defensoria Pública no interior do estado, na defesa desses povos indígenas e comunidades tradicionais, principalmente no polo de São Gabriel da Cachoeira. Como procurador do estado, eu sou testemunha do esforço que ela tem feito para garantir que essas populações mais vulneráveis tenham acesso a políticas públicas básicas de saúde, de educação, uma dignidade mínima que ela tem conquistado junto com esses povos, seja por ações judiciais, seja por uma atuação administrativa, negocial, dentro do diálogo, tanto com o Estado quanto com a União. Então, a Isabela Salles hoje, no Amazonas, é uma referência no direito indígena e no direito ambiental, e merece esse reconhecimento, e é quem mais pode falar de como essa situação está aqui no Amazonas, para que as pessoas possam ter esse conhecimento também e que todo mundo possa contribuir. Doutora, bela homenagem aí do Daniel Viegas. Apresente o Daniel para quem não conhece e fale aí sobre essa amizade de vocês, esse reconhecimento do Daniel. Bom, o Daniel, além de meu amigo do mestrado, né, meu amigo da vida, é uma pessoa que eu admiro muito. A gente tem até um pacto de admiração mútua, de sempre que possível puxar saco um do outro. E, para além disso, ele é uma das pessoas, assim, ele é procurador do Estado aqui no Amazonas, mas é uma das pessoas que melhor pode falar de regularização fundiária, né, de trabalho com comunidades tradicionais. Ele realmente é uma grande referência aqui no Estado, me orgulha muito, né, poder trabalhar com ele, já trabalhamos juntos. Eventualmente também eu peço socorro dele em algumas situações, né, mas sobretudo por sermos amigos, né, amigos de vida também e amigos acadêmicos, né, que a gente também compartilha ali do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia. Fala com muito orgulho da tua trajetória, isso é muito bonito, porque é um reconhecimento de uma pessoa também que atua de forma muito importante aqui no estado, né? Fico agradecida. Agradeço pela homenagem, né, ao Arquivo Confidencial. Arquivo Confidencial. Obrigada, Daniel, pela sua participação aqui conosco. Eu gostaria que você deixasse uma dica para quem está nos assistindo, principalmente para as mulheres que querem também, que sonham, que aspiram em chegar na defensoria, que aspiram também trilhar um caminho similar ao teu. Qual a principal dica que você dá para quem está nos assistindo agora? Para esses jovens que querem enveredar por esse caminho também e que tomara que assim seja, que tenhamos mais Isabelas. Poxa vida, que honra. Não sei se isso é exatamente bom, né? Mas eu não tenho uma trajetória, como o pessoal diz, de concurseiro, né? Eu não sou uma concurseira padrão, né? Eu acho que eu cheguei até aqui porque eu quis muito. Eu desejei muito estar aqui e trabalhei uma metodologia para isso, né? Mas a vida acaba trazendo a gente onde a gente precisa estar, né? Mas a minha grande dica é não desistir, estabelecer seus objetivos, né? O estudo é a única coisa que pode mudar vidas e trajetórias, né? Eu sou uma pessoa que vim da pobreza, né? Eu venho de uma família do Santa Etelvina, periferia de Manaus. Alô, Zona Norte. Um abraço para o Santel. E, assim, muitas vezes o estudo é o único caminho que a gente tem. Não é uma opção, é a única alternativa, né? Meu caso foi esse. Então, eu quis muito estar aqui porque era a minha única opção, mas para que tenha opções, cultive sonhos, porque os sonhos também, eles compõem a nossa trajetória, né? Quando a gente vem de um lugar, né,
cheio de desestruturas também, né, a gente acaba compartilhando o sonho dos outros, né? Então, tudo que eu vi, tudo que eu estudei em escola pública, né, eu sempre fui usuária do SUS, então tudo isso, sem dúvida, foi determinante para eu ter um mínimo de força de vontade para seguir essa trajetória, né? E a gente nunca também pode se esquecer de onde a gente veio, né? Porque isso que vai fazer da gente um profissional que tem um trabalho com empatia, com alteridade, né? Um trabalho humanizado, né? Preocupado e sensível, eu acho. Amazonas ou Amazônia, o que é para você? Para finalizar. É o centro do mundo. Para mim, eu acho que eu vivo no centro do mundo e, sem dúvida, para mim, o mundo gira e girará cada vez mais em torno da Amazônia. Tá certo. Isabela, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. O bate-papo foi incrível. Faço votos que você faça muito mais diferença na Defensoria e em todo o caminho que você trilhar. Parabéns pelo seu trabalho, o trabalho da Defensoria e de toda a sua equipe. A gente termina mais uma edição do Cenário Entrevista por aqui. Lembrando que nós temos um encontro marcado às 10 da noite, na próxima segunda-feira, aqui pelo canal 8.2 da TV Onda Digital e também no YouTube do canal Cenário. Então, não perde. Isabela, mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, fico à disposição. Maravilha. Até a próxima. Obrigada, Azul.